hoje nós vamos falar do capítulo 9, a cólera. É o do item 9 ao 10. O capítulo é: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que é a cólera? É aqueles momentos de ira, eu acho que ainda todos nós temos, que a gente às vezes não consegue se controlar, né? É aqueles momentos em que inesperadamente a gente acaba tendo esse acesso de raiva, de cólera, quando alguém vem nos critica, nos ataca, ou quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, né? Mas é um sentimento muito destrutivo para nós, para todas as pessoas. Alguns já têm consciência e conseguem trabalhar isso, outros ainda não. E muitas vezes a cólera, ela acontece crimes, né? Nesses acessos de momento, vários tipos de violência nesses acessos. Então, para que a gente possa ilustrar e entrar mesmo no tema, eu me lembrei de uma história, já foi contada muitas vezes na casa espírita, eu não me lembro agora o livro, mas se vocês lembrarem, vocês podem até me falar. Mas eu me lembrei dela hoje. Então, conta-se que uma pessoa, ele brigou com a esposa. Antes de sair do trabalho, ele teve uma briga com a esposa criticou ele de alguma forma, e ele não gostou, e ele acabou falando algumas coisas meio pesadas, e a esposa também, e naquele momento ele ficou assim, muito irritado, muita cólera, se sentindo assim, aquela raiva, subiu por causa das palavras da esposa, e ele, para não brigar, ele se calou. Mas ele foi embora para o trabalho, levando toda aquela raiva, né, toda aquela ira, toda aquela cólera, né, dentro dele. E na primeira esquina ele encontra um cachorro. O que ele faz? Ele está com tanta raiva que ele pega e chuta o cachorro. E ele chuta o cachorro e passa toda aquela ira para o cachorro, toda aquela cólera para o cachorro. E o cachorro segue pela rua, né? E o cachorro encontra uma pessoa, uma senhora, e o cachorro estava envolvido com aquela ira, porque o cachorro recebeu aquela ira daquela pessoa. O cachorro vai e morde na senhora. E a senhora imediatamente recebe toda aquela ira, toda aquela raiva, né, que o cachorro passa para ela. E ela fica com muito ódio, muita raiva do cachorro, mas o cachorro mordeu nela, saiu correndo. E ela vai direto para uma farmácia. Chegando na farmácia, ela, com muita raiva, ela fala para o Betinho, o farmacêutico, que estava ali, tadinho, tranquilo, atendendo uma outra pessoa, e ela chega com aquela raiva toda, e ela quer ser atendida imediatamente. Moço, me atende, me socorre, o cachorro me mordeu. E ele, o moço, com calma, fala: estou terminando de atender essa senhora, já vou tomar as providências para te ajudar, né? E ela, aquele ódio todo, aquela raiva, avança para o farmacêutico e desbofeteia a cara dele. E fala: mas você tem que me atender primeiro, é uma coisa urgente. Naquela hora o farmacêutico já fica assim também, tomado com aquela ira, com aquela raiva, mas como ele era assim, uma pessoa humilde, ele se calou ali. Mas ele não aguentava aquele sentimento, assim, ele tinha vontade de revidar, mas ele não podia fazer aquilo. Mas ele guardou aquilo dentro, atendeu ali a senhora, atendeu ela, e não conseguiu nem mais trabalhar, porque ele estava tão mal, e aquele sentimento que dominava ele, e ele resolveu ir embora para casa. Ele foi embora para casa. Chegando em casa, a mãe era uma pessoa muito religiosa, muito apegada a Deus, tinha muita fé, e ela olha e vê o filho transtornado, e ela fala: meu filho, mas por que você está assim? Antes que ele abrisse a boca, porque ele ia despejar toda aquela raiva, né? Ela pega e dá um abraço nele, e abraça ele, aquele amor, aquele carinho, fala: vamos fazer uma oração, depois você me fala. Então ela faz uma oração e coloca a mão na cabeça
cabeça dele, fazendo aquela oração. Provavelmente ela era espírita, né? Então, e ali toda aquela coisa, toda aquela ira foi passando, tudo aquilo foi saindo, né, de dentro dele, e ele respirou fundo. E moral da história, a casa que tinha amor cessou toda aquela angústia, toda aquela ira, morreu ali, porque era um lugar que tinha amor, era um lugar que tinha prece, né? Então nós temos que analisar o que a lição nos fala, né? Que a cólera ela é capaz de contaminar, né? Ela contamina, porque não foi, ela foi passando ali de pessoa para pessoa, do cachorro para aquela senhora, então ela foi formando uma corrente, então ela contamina todos aqueles que estão perto, né? Todos aqueles que, se uma pessoa está com raiva no momento dentro do lar, ela passa para os outros também, né? Se uma pessoa, por que acontece às vezes muitas mortes, né? Porque aquela pessoa dominada pela ira, pela raiva, ela ataca o outro, se o outro não tiver um equilíbrio, ele pega aquilo para ele, e aí que começa, e aí se atacam ali, de repente brigando até, sai na violência, às vezes até a morte acontece, né? Porque o outro também é envolvido com aquela energia. Essas energias, elas são muito fortes, né? É um sentimento muito forte, então nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. E, imediatamente, se a gente for ser envolvido por isso, a gente fazer uma prece. A outra também é uma senhora conversando com o filho em casa por causa de um acontecimento. Na história, o acontecimento já está acontecendo há vários meses, né? Praticamente 6 meses, mas a mãe conversando com o filho por causa dos ataques deles de cólera, de ira, né? Então ela fala: meu filho, naquele dia que você gritou porque não gostou da roupa que as suas irmãs separaram para você, você transmitiu tanta ira, tanta raiva, que as suas irmãs estavam fazendo o almoço, correu para te socorrer e a comida queimou, seu pai teve que atrasar para ir para o trabalho, porque o pai estava esperando o almoço para ir trabalhar na oficina. Quando aconteceu o fato, e ele se atrasou e acabou chegando atrasado, foi reprimido pelo chefe. Seu pai é uma pessoa muito honesta, muito trabalhador, foi tratado como criança, foi humilhado por sua causa. E sua avó acabou ficando doente naquele dia por causa do seu acesso de ira. E tivemos que comprar medicamentos muito caros, porque ela acabou sendo acamada. E essa dívida, por causa de um momento seu de ira, custou para nós longos 6 meses que nós tivemos que ficar endividados, pagando os medicamentos, dividido em várias parcelas, porque nós não tínhamos um medicamento no momento. Tudo por causa do seu acesso de cólera. Você é um jovem mimado, a mãe fala para o filho. Você precisa entender que a cólera é como um machado sobre uma árvore que corta. É como uma tempestade que, quando chega, arrasa até os ninhos dos passarinhos, arrasa todo, vai arrastando tudo com ela. É como um raio que, quando cai no nosso coração, fora no seu coração, é como um raio que vai arrasando tudo em volta, tudo por dentro também. Ela não só arrasa os que estão à sua volta, porque nós somos sua família, estamos ligados com você por sentimentos, por um processo longo em que estamos ligados uns aos outros, aprendendo juntos. E quando o seu momento de raiva chegou, você arrasou a todos nós. Você trouxe para nós problemas que durou muito tempo de ser sanado. Trouxe para o seu pai, para o trabalho, para as suas irmãs e para a sua avó. Então você tem que aprender
trabalhar esses acessos de ira, de raiva. No momento que a raiva chega, então naquele dia ela fala, venha até o espelho, porque ele tinha tido outro ataque de raiva. Venha até o espelho que eu quero mostrar a você como você fica. E ele chega até o espelho e ele se assusta com a imagem que ele vê de si mesmo. Né? Todo como se o rosto dele refletisse todo retorcido, os olhos esbugalhados. Né? E ele se assusta e fala, mãe, não pensei que eu ficava desse jeito. Ele falou, pois você fica. Tudo isso é o reflexo do que vai na sua alma, trazendo para fora. Se é capaz de modificar o seu corpo, a sua aparência, agora, imagina que ela não faz dentro de você. As doenças que você está trazendo ao longo prazo para você, e no futuro, o que isso vai trazer para você, e para todos que convivem com você. Então chegou a hora, meu filho, de você trabalhar esses sentimentos. E aí o filho fala, mãe, como eu faço isso? Aí a mãe fala para ele, meu filho, pensa agora numa coisa bonita que aconteceu com você, algo que você tem saudade, algo que te fez muito bem, sem olhar no espelho. E aí o filho foi pensando num momento feliz, em algo que ele tinha saudade, em algo bom para ele, algo que aconteceu, que deixou ele muito feliz. E aí a mãe fala, agora você olha no espelho. E quando ele olha no espelho, ele vê uma imagem totalmente diferente, totalmente boa, né? Uma pessoa avisou, a imagem ficou bonita, o rosto ficou bonito, os olhos se acelerou. E ele não acreditou, mãe, como eu posso ter ficado desse jeito? Pois é, meu filho, nós temos que trabalhar os sentimentos bons em nós. Olha como um sentimento bom modifica a sua aparência e como um sentimento mau retorce seu corpo, seu espírito, faz você ter a figura de monstro. Olha, isso aí está dentro de você quando você dá acesso à cólera. E aí, na missão, o filho se propõe a trabalhar a partir daquele dia, né? Modificar. Então, a missão quer nos mostrar, né, que a cólera, quando a gente dá acesso a ela, se a gente se olhar no espelho, nós nos tornamos como monstros retorcidos, né? E a figura que a gente vê, eu acho que a gente deve fazer esse exercício, né? Esses momentos de cólera. Porque a gente, conversando com as meninas outro dia, que elas marcaram com a Estela, e eu disse assim para elas, e a missão tinha sido a cólera. Até falei para o senhor ali que eu achei interessante quando eu vi que a minha missão era, porque eu tinha falado para elas, a gente pensa que melhorou, a gente vai, nossa, como eu estou bem, como eu estou evoluindo, tudo tranquilo, né? Está tudo uma paz, a gente está bem. Aí vem o filho e tira o pior de você. E aí vem aquela cólera, fica aquilo, a gente depois fica com uma vergonha, né? Que eu falei para ela, meu filho consegue tirar, meu filho mais novo consegue tirar o pior de mim. Então naquele momento eu percebi, meu Deus, como ainda tem cólera, como eu ainda me polarizo, porque a gente não conviver com pessoas maravilhosas, com pessoas boas, é diferente. Vai conviver com uma pessoa que tira o pior da gente, é nesse momento que a gente se enxerga. Mas essas pessoas, elas justamente, eu acho que elas são desse sinal vermelho, né? Para mostrar que a gente não está lá essas coisas ainda. Tem que trabalhar muito mesmo e melhorar para melhorar, né? Então, eu acho que ele é um sinal vermelho. Mas eu fiquei com vergonha e também depois ficou com vergonha. Né? Mas até hoje nós estamos com vergonha do outro, nem decidimos que a gente ia conversar. Então, está me soltando. Porque a cólera também mostra que a gente ainda tem muito orgulho. E esse orgulho faz com que a gente se sinta. O que é a cólera? É a gente não aceitar uma crítica. É a gente não aceitar muitas vezes que alguém nos ofenda. Então o orgulho fala mais alto. Mas a lição fala, né? O capítulo bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? Jesus falando, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Por quê? Né?
pacífico é aquela pessoa que não se ofende mais, né? Não se magoa mais, não se polariza mais. Um dia nós vamos chegar lá, não fica com raiva, nem com mágoa. Nós, como espíritas, eu percebo que a gente já mudou muito, né? Pelo menos eu. A gente sabe que está errado. Então a gente luta. A gente pode ter esses momentos, mas a gente logo depois se vergonha. Isso sabe que a gente tem que trabalhar isso, né? Os pacíficos, bem-aventurados que são pacíficos, eles é o reino do céu, porque eles vão ter, o capítulo inteiro fala da paciência, né? Fala da resignação, da obediência e da resignação, da afabilidade, a doçura, né? Todas as qualidades necessárias que a gente tem que ter para a gente trabalhar em nós, né? Quer dizer, o contrário da cólera é a paciência, né? É a afabilidade, a doçura. É um sentimento. Então, quando a mãe fala para o filho olhar no espelho, né? E trocar o sentimento por coisas boas, por momentos felizes, então deixa bem claro que nesses momentos felizes, né, a gente está se sentindo melhor, se sentindo bem, né? Qualidades harmoniosas, quando a gente faz o bem para os outros, quando a gente está se preparando agora no fim do ano para levar a cesta de Natal, para todo mundo trabalhando junto, acolhendo, né, procurando fazer a sua parte, a gente percebe que a gente se sente bem, que a gente se sente feliz. Então a caridade também é como se fosse um antídoto para nós, né, para a gente poder trabalhar isso em nós. Se Jesus, quando estava aprendendo na casa de Simão Pedro, muitos doentes, uma pessoa se aproximou dele, né, lá na casa de Simão Pedro, e falou: mestre, eu preciso lhe contar. E eu ando muito doente, eu sinto muita dor no estômago, muita dor de cabeça, muita dor no corpo. Sabe, mestre, eu preciso aqui como confessar os meus pecados, porque eu já fiz muito mal. Eu sou um homem muito rico, mas eu já expulsei famílias inteiras das minhas terras, deixei famílias aos violentos, deixei pessoas, já fiz pessoas sofrerem muito, nunca fui uma pessoa boa. Eu me sinto que eu sou uma pessoa má. Por isso eu estou aqui pedindo que o Senhor me compadeça de mim, me ajude, que eu possa me curar dessas dores que eu sinto, porque eu tenho certeza que foi porque eu não sou uma pessoa boa. Ele dizia para Jesus. Jesus disse para ele assim, né, depois de conversar com ele, aconselhar, disse para ele assim: olha, estás curado então, mas vai e volte até cá. E ele sentiu naquele momento que todas as dores dele desapareceram, todas as dores no estômago, né? E saiu todo feliz, né? Porque se sentia que o mestre, ele ouvia falar que o mestre curava, né? Então sentiu que o mestre tinha curado. E quando ele sai fora da casa de Pedro, tinha muitos doentes, aquela fila de doentes, esperando chegar a hora deles para ser curados. E tinha uma pessoa deficiente, com uma bengala, né, ali esperando, e ele, quando vai passar, tropeça na bengala do doente, né, e ele já, aquela ira já sobe, e ele já começa a xingar o doente, fala muitas coisas, e xinga a pessoa, e já quer partir para a violência, e de repente ele começa a gritar: me socorro, volta todas as dores dele, todas as dores no estômago, a dor de cabeça volta, e ele começa a sentir mal, e ele fica pronto, cai no chão, e ele começa a gritar: socorro, mestre, socorro, mestre. Jesus olhou lá, da onde estava, viu aquela cena, só balançou a cabeça. Aí vai até ele e fala para ele assim: você atraiu para a sua alma todas as dores novamente, porque você é uma pessoa que não tem, uma pessoa curada por causa do ódio que você traz no coração, né? Moral da história: todo aquele processo, né, que tinha acontecido ali, todas as dores dele, é por causa da ira, do ódio, da raiva que trazia dentro dele, né?
atraiu para a alma dele, segundo Jesus, todas as luzes. Essa história está num livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito do Meio. Mas eu não lembro o nome do livro. Não sei se é calma, mas é uma história psicografada. Então Jesus, ele era uma pessoa que ensinava a calma, né? A gente vê aquele momento da tempestade, em que ele está lá dormindo tranquilo, todo mundo lá apavorado, e aquela tempestade batendo no barco e os apóstolos ali, tudo ali apavorado e o mestre dormindo. Aí chega uma hora que eles falam: mestre, você não está vendo? Nós vamos morrer, o senhor está dormindo, né? E ele acolhe assim a tempestade e fala: pare, tempestade, acalma todas as marés, né? Acalma o mar, acalma a tempestade. E as pessoas olham admiradas e a tempestade se acalma, né? Na mesma hora, né? E eles falam: que homem é esse que pode acalmar até a tempestade? Todas as lições que Jesus ele tinha esse dom, esse poder de multiplicar a tempestade, né? De multiplicar os pães, porque ele era Jesus, né? Mas ele deixa as lições simbólicas para a gente, né? Que a tempestade, muitas vezes, ela tem um significado do nosso coração, está dentro de nós, né? Porque ele é o modelo mais perfeito para a gente seguir, né? De acalmar essa nossa tempestade dentro dos nossos corações. Que é esse trabalho que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, sem a ajuda dele, sem o modelo perfeito, né? Ele nos deixou lições maravilhosas que nós podemos seguir. E as tempestades, elas vêm dentro de nós já várias vidas, várias encarnações. E a cólera é algo que às vezes a gente traz dentro da gente, porque ela é antiga, já nós somos espíritos milenares, muitas vezes nós a temos dentro de nós. E muitas vezes alguns já não tem mais, tem outras coisas, mas já não tem mais. Então cada um de nós luta aí para vencer alguma coisa difícil que nós fazemos, né? E através da prece, através da oração, através desse modelo perfeito que é Jesus, nós podemos trabalhar assim, ficar trabalhando dentro de nós essa paz, essa calma, né? Essa paciência, né? Que é o contrário da cólera, né? E a oração, ela é um instrumento muito importante para que a gente possa vencer. Ela nos liga com o Pai, né? Nos liga com Jesus, com Deus, com as harmonias. Se a cólera tem o poder, né? De ser transmitida, pensa, imagine o bem, a oração, a paz. Nós podemos transmitir também, e a nossa volta é modificar tudo que está errado. Por exemplo, se naquele dia que meu filho me tirou do sério, eu fiquei muito bravo com ele naquele momento, eu poderia ter revertido que nem a mãe do farmacêutico fez, que é a lição do amor, né? Mas a gente muitas vezes esquece. Depois que passa, a gente fala: poxa, mas como eu ainda acho assim? Como eu poderia ter modificado isso? Né? Então a gente pode modificar e tudo à nossa volta também. E envolver a todas as pessoas que estão à nossa volta com a paz, né? Com a paciência, com o amor de Jesus que Ele transmite a nós. Ele diz: vós sois deuses, né? Somos criados semelhanças do Pai. Não quer dizer que nós somos deuses, né? Nós somos criados à semelhança dele, mas significa que nós temos o poder. Se somos a semelhança dele, ele nos deu esse poder. Ele quer que um dia a gente chegue até lá com esse poder que a gente tem que modificar, né? As coisas. É só a gente querer. A palavra é querer. A fé que pode alimentar os nossos corações pode transformar muitas coisas, pode modificar muitas
muitas coisas que nós queremos modificar pela fé, pela confiança no Pai maior. Nós não podemos esquecer nunca dessa confiança, dessa fé e a coragem de estar trabalhando isso em nós, né? Trabalhar isso em nós. Porque se a gente se entrega, se a gente cai, poxa vida, eu ainda tenho todos esses defeitos, ai meu Deus, né? Eu não vou conseguir. Aí eu desanimo, me afasto de Deus. Muita gente faz isso. Muita gente acusa a Deus pelos defeitos que traz em si, que as coisas não deu certo, né? Porque ele está carregado de energias negativas, inferiores, que ele mesmo constrói dentro de si. Então a gente tem que trabalhar isso. Que Jesus nos abençoe agora sempre. Que assim seja.